Livro A Matriz Divina. Capítulo 4. Título: Uma vez conectados, sempre conectados. A vida no universo holográfico. Agora, uma frase do cientista e autor místico de Yitzhak Bentov, em 1923 a 1979. Portanto, aqui estamos, todos partes deste grande holograma chamado criação, ou seja, o eu de todos nós. Tudo é uma encenação cósmica e não há nada a não ser você. Outra frase agora de William Blake, poeta místico visionário, em 1757 a 1827. Ver um mundo em um grão de areia é um céu numa flor selvagem. É ter o infinito na palma da mão. É a eternidade em uma hora. Continuação da narrativa. Na última sessão, os experimentos fizeram menção a um mistério que nunca foi resolvido. Na parte da prova de que a matriz divina realmente existe, foi dada quando duas coisas que estiveram unidas em um dado momento, dois fótons, o DNA e os fótons, ou o doador e o seu DNA, atuaram como se ainda estivessem conectados uma à outra, embora estivessem separadas por uma distância que variam de poucos metros a centenas de quilômetros. A pergunta é: por que isto aconteceu? Subtítulo em destaque: Foi um fato real ou tratava-se de um holograma? Todos nós já ouvimos que uma fotografia vale mais do que 1000 palavras. Sendo uma pessoa mais propensa a memorizar imagens, sei que isso é verdadeiro no meu caso. Por exemplo, ver uma demonstração de como dar partida no motor do meu carro é muito mais significativo para o meu entendimento do que ler páginas de um manual descrevendo por que os pistões se movimentam e as velas soltam faíscas quando aciono a ignição. Captando o cenário mais amplo, sempre posso voltar a tentar compreender os detalhes, verificar se ainda são importantes, pois algumas vezes quero apenas dar partida no meu carro. Suspeito que não sou o único a funcionar desta maneira. Embora nos encontremos no mundo de alta tecnologia, de manuais sobre como fazer e de tutoriais informativos sobre por que algo é como é, uma experiência direta é ainda o melhor modo de explicar uma nova ideia claramente. Um belo exemplo de uma experiência deste tipo é a concepção que temos da ideia de holograma. Os hologramas têm sido usados para pesquisas desde que foram descobertos, no final das décadas de 1940. Desde esta época, entretanto, o que somos e como as coisas funcionam significou bem pouco para uma pessoa sem formação técnica. Isso até que o lançamento do filme Guerra nas Estrelas fosse lançado em 1977.
Em uma cena central no começo do filme, assistimos à representante de um planeta inteiro, a princesa Leia, suplicando ajuda para salvar seu povo. Ela codificou sua mensagem na forma de um holograma digital que foi guardado na memória do R2-D2, o androide que cativou o coração e a mente das audiências pelo mundo todo. Enquanto a princesa Leia permanecia em uma parte do universo, o R2-D2 levava a sua imagem holográfica para outro mundo de uma galáxia distante, muito distante. A mensagem permaneceu secreta até que um jovem guerreiro, Luke Skywalker, o persuadiu a entregá-la. Com seus recursos cinematográficos mais avançados da época, os espectadores assistiram à cena estonteante do androide R2-D2 atendendo à solicitação da princesa e projetando a sua imagem miniaturizada na sala, como se ela estivesse lá pessoalmente. Repentinamente, sua imagem animada apareceu pedindo socorro em pleno ar. Como ela parecia ter 3 dimensões, os espectadores tiveram a sensação de que estavam presentes na mesma sala com ela, que poderiam tocá-la com a mesma facilidade que podiam pegar no braço do espectador da poltrona do lado. Entretanto, se fizessem isso, simplesmente fariam gestos através do ar. Ela é apenas um holograma. Para muitas pessoas na década de 1970, esse foi o primeiro contato com projeções holográficas e com a semelhança impressionante dessas projeções com cenas reais. Também nos possibilita vislumbrar como poderão ser nossas chamadas telefônicas em um futuro não muito distante. Mesmo hoje, depois de décadas, a simples menção da palavra holograma ainda traz viva a lembrança da princesa Leia. Para todos os efeitos e finalidades, um holograma geralmente é considerado como sendo uma figura, uma imagem tridimensional, que aparenta ter vida quando é projetada de determinado modo ou quando é vista sob certas condições de iluminação. Conquanto a interpretação de filmes seja um dos possíveis exemplos de que um holograma pode produzir, há muito mais em jogo do que uma simples fotografia. O princípio holográfico pode ser um dos mais simples, embora menos compreendidos fenômenos da natureza. Ao mesmo tempo, ele poderia ter o maior de todos os potenciais para fazer mudanças, mesmo nas maiores escalas possíveis, dentro de um cronograma desconcertante para a mente. Para aplicar esse poder em nossa vida, entretanto, devemos compreender exatamente o que é um holograma e como ele funciona. Tratando primeiramente do que está em primeiro lugar. Exatamente o que é um holograma. Observação. Nesta parte do livro, o autor apresenta 2 imagens para compreendermos melhor o holograma. Disponibilizarei as imagens no Telegram. Continuação da narrativa. A imagem holográfica existe inteiramente dentro de cada fragmento de si própria, não importa em quantas peças esteja dividida. A ilustração ajuda a transmitir a ideia de que, mesmo tornando-se uma parte extremamente pequena do universo,
sejam as 4 partes acima ou uma galáxia inteira, um homem ou um átomo, cada segmento espelha o universo inteiro em uma única diferença de representá-lo em escala menor. Se pedíssemos aos cientistas para explicar o que é um holograma, eles provavelmente atenderiam ao pedido, descrevendo-o como sendo um tipo especial de fotografia em que a imagem na superfície repentinamente parece tridimensional ao ficar sob a incidência de iluminação direta. O processo de criação dessas imagens implica em usar a luz do laser de tal modo que a figura se distribui sobre a superfície inteira do filme. É essa propriedade de distributividade que faz com que o filme holográfico seja tão especial. Toda a superfície passa então a conter a imagem inteira, exatamente como foi vista originalmente, salvo pelo fato de estar em escala reduzida. Em outras palavras, cada fragmento é um holograma. Se a figura original for dividida em um número qualquer de peças, cada uma, mesmo que seja muito pequena, ainda mostraria uma vista inteira da imagem original. Assim como a experiência de dar partida do motor de um carro demonstra de maneira eficiente como ele funciona, para entender um holograma, nada melhor do que examinar um de seus exemplos. Na década de 1980, vários marcadores de livros, hoje itens de colecionadores, apareceram no mercado usando a tecnologia da holografia. Cada um deles era feito de uma tira reluzente de papel prateado, com a aparência, ao primeiro olhar, de uma folha aluminizada brilhante. Entretanto, conservando o papel diretamente sob a luz brilhante e inclinando-o para frente e para trás, alguma coisa acontecia, diferenciando bastante esses marcadores de livros dos marcadores mais tradicionais. Repentinamente, as imagens na folha metálica apareciam ganhar vida, como se estivessem pairando no ar acima do papel propriamente dito. Como o marco inclinava-se para um lado e depois para o outro, a imagem permanecia presente, tridimensional e aparentemente viva. Lembro-me de várias versões diferentes dessas. Havia a do rosto de Jesus, a do corpo de Nossa Senhora, a de um golfinho saltando sobre uma pirâmide e aquela que um botão de rosa em pleno desabrochar. Como um desses marcadores em mãos, era possível fazer uma experiência autodemonstrativa do funcionamento do holograma. Cabe aqui uma palavra de advertência. A desvantagem é que o marcador de livro seria destruído no processo. Tendo consciência disto, cortava-se com uma tesoura o bonito e brilhante marcador de livros, obtendo centenas de peças em formas variadas. O menor dos fragmentos era então cortado de novo em uma peça mais fina ainda. Se o marcador de livros fosse um holograma verdadeiro, seria possível olhar para esse minúsculo ponto no marcador com a ajuda de uma lupa, distinguindo-se assim a imagem inteira, com a diferença apenas da menor escala. Isso acontecia
porque a imagem estava presente em todos os locais do marcador. Princípio número 13. Na imagem holográfica de um objeto qualquer, todas as partes desse objeto espelham o objeto inteiro. Subtítulo em destaque: Resolvendo o mistério dos fótons gêmeos. Olhemos novamente o experimento da Universidade de Genebra, descrito no capítulo 1, para compreender mais claramente o que é um holograma e como, afinal, ele é criado. Para recapitular, os fótons gêmeos estão separados por uma distância de 22,5 km. Quando um deles era forçado a escolher entre dois caminhos, no final da jornada, o segundo fóton sempre fazia exatamente a mesma escolha, como se ele soubesse o que o seu gêmeo estava fazendo. O mesmo experimento foi repetido em várias ocasiões diferentes. Todas as vezes, os resultados foram idênticos. As duas partículas agiram como se elas estivessem conectadas, ainda que estivessem a quilômetros uma da outra. O bom senso indica, para tal tipo de conexão existir, os fótons precisariam estar de alguma forma mandando sinais um para o outro. Neste ponto surge um problema para os físicos. Para que uma mensagem trafegasse entre eles, seria necessário que ela fosse transmitida com uma velocidade maior do que a da luz. De acordo com a teoria de Einstein, entretanto, nada pode viajar mais rapidamente do que a luz. Será possível, então, que essas partículas estejam violando as leis da física ou que estejam querendo nos demonstrar alguma coisa? Não estariam nos mostrando algo tão estranho para nosso modo habitual de ver o mundo que estaríamos ainda tentando entender o mistério de como a energia sai de um lugar a outro de maneira confortavelmente inteligível? E se o sinal de um fóton nunca tiver viajado para chegar ao outro? Será que não vivemos em um universo onde a informação entre fótons, nossas preces a favor dos nossos entes queridos ou nosso desejo de paz em algum lugar do outro lado do mundo nunca precisem ser transportados para parte alguma como condição para serem recebidos? A resposta é sim. Esse parece ser exatamente o tipo de universo em que nós vivemos. O cofundador do Programa de Ciências Cognitivas de Stanford Research Institute, em Menlo Park, Califórnia, descreveu essa conexão de uma maneira muito elegante e eloquente. Vivemos em um mundo não local, onde coisas que estão fisicamente separadas entre si podem, não obstante, estar em comunicação instantânea. Targ explica o que tal conexão significa quando afirma: não estou dizendo que eu consiga fechar os olhos e enviar uma mensagem a alguém a 1000 quilômetros de distância, mas de certo modo, não há nenhuma separação entre a minha consciência e a consciência da pessoa distante. A razão pela qual os sinais não foram obrigados a viajar no meio dos fótons é porque eles já estavam lá. Eles nunca saíram de um lugar qualquer, nem nunca foram transportados para outro lugar, estritamente falando.
Por definição, em todo lugar de um holograma existe um reflexo de todos os outros. Além disso, se um dos locais tiver certas propriedades, todos os outros locais também a terão. No holograma de todos os lugares do universo, a energia subjacente que une todas as coisas instantaneamente faz também a conexão entre elas. Os mestres espirituais geralmente concordam com os cientistas sobre essa visão da realidade. De acordo com a descrição de Erwin Laszlo, fundador da filosofia dos sistemas, a vida evolui como o próprio universo em uma dança sagrada com um campo subjacente. Isso parece ser precisamente o que, no antigo Sutra Avatamsaka do budismo Mahayana, é descrito como a maravilhosa rede de energia que une todas as coisas no cosmos. Admitindo-se que o universo esteja em toda parte e que ele seja holográfico, essa rede não apenas interliga tudo, como cada ponto dentro dela também reflete todos os outros. O Sutra começa afirmando que certa vez, em um passado distante, a rede estava suspensa, estendendo-se infinitamente em todas as direções, como o próprio universo. A rede não só é o universo, como o contém e lhe dá as qualidades holográficas. O antigo Sutra descreve que a rede tem um número infinito de joias que atuam como seus olhos cósmicos. Todas as coisas ficam desta maneira visíveis a todas as outras. Provavelmente, em uma das mais antigas descrições de um holograma até hoje descobertas, o Sutra revela o poder de cada joia para criar a mudança em toda a rede. Cada uma das joias refletidas em uma única joia também está refletindo todas as outras, de modo que ocorra o processo de reflexão infinita. De acordo com a mencionada tradução, tal rede simboliza um cosmos no qual há uma relação mútua infinitamente repetida entre todos os seus membros componentes. Maravilhosa descrição do princípio sutil, mas no entanto poderoso, que a natureza usa para sobreviver, crescer e evoluir. Em um universo holográfico, onde todas as peças já contêm o mundo todo espelhado em uma escala menor, tudo já se encontra em todos os lugares. O princípio holográfico promete que tudo o que precisamos para sobreviver e crescer sempre esteve conosco, em todos os lugares e o tempo todo, da simplicidade de uma folha de grama à complexidade do nosso corpo. Quanto mais entendermos o poder de nosso infinitamente conectado holograma, mais evidente se torna que não existe nada oculto e que não existe segredos. Essas coisas são subprodutos de nossa sensação de separação. Ainda que possa parecer que estamos desconectados um do outro e do resto do mundo, essa falta de ligação não existe no plano onde o holograma se origina. Dentro da matriz divina. Com esse tipo de unificação, realmente não podemos existir nos conceitos aqui e lá. Agora podemos responder o porquê
da aura do mistério em torno dos experimentos da primeira parte do livro. Quando o exército dos Estados Unidos executou as experiências com aquele doador e suas células, o DNA reagiu como se estivesse ainda ligado à pessoa, enquanto ela passava pelas emoções que faziam parte do teste. Até mesmo quando o doador e seu DNA foram separados por distâncias de até 560 quilômetros, os resultados foram idênticos e o mistério continuou existindo, porque as explicações convencionais que tentaram explicar por que o DNA respondia às emoções da pessoa, de onde havia sido extraído, se mostraram inválidas. A maioria das pessoas poderia supor que alguma energia estava sendo compartilhada nesse experimento. Geralmente imaginamos a energia sendo gerada em algum lugar e sendo transmitida por algum meio para outro lugar, de modo semelhante ao que se passa com as imagens da televisão ou com a música do rádio, quando o que é irradiado a ponto A chega até ponto B. É natural nossa expectativa de que exista algum tipo de força percorrendo a distância entre o doador de seu DNA. Entretanto, algum tempo transcorre quando se vai de um lugar para o outro. Ainda que esse intervalo tenha duração curta, talvez de apenas meio nanosegundo, algum tempo se passa até que a energia convencional se mova de um ponto a outro. Entretanto, o ponto principal do experimento foi justamente o fato de um relógio atômico com atraso de 1 segundo de 1 milhão de anos indicar que nem um instante havia transcorrido. O efeito foi simultâneo, porque nenhuma troca foi necessária. No plano quântico, tanto o doador como o DNA pertenciam ao mesmo e único padrão. A informação de um estava presente no outro. Eles já estavam conectados. A energia proveniente das emoções do doador nunca viajou para lugar algum, porque ela já estava em todos os lugares. As mudanças que desejamos que ocorram no mundo, não importa se trata de curar ou de dar segurança aos que nos são próximos, ou favorecer a paz no Oriente Médio, ou em uma das nações do momento empenhadas em conflitos armados, não precisam ser enviadas do nosso íntimo para os locais onde são necessárias. Não é necessário enviar alguma coisa para lugar algum. Se temos nossas orações dentro de nós, elas estão presentes em todos os lugares. Princípio número 14. O holograma universalmente conectado da consciência nos promete que os desejos e orações chegam ao seu destino no momento em que são concebidos. As implicações desse princípio são vastas e profundas. Para realmente saber o significado disso em nossa vida, precisamos examinar o último detalhe do funcionamento do holograma: o poder para fazer mudança que existe dentro dele. Se todas as coisas estão verdadeiramente interligadas e se tudo já está em toda parte, o tempo todo, o que acontece quando fazemos uma mudança em alguma parte do holograma? Mais uma vez, essa pergunta tem uma resposta surpreendente.
Subtítulo em destaque: Uma mudança em uma parte qualquer significa uma mudança em todas as partes. No filme O Contato, existem cenas de regressão à infância da personagem principal, mostrando a grande influência do pai na vida da menina, até o momento em que morreu repentinamente. Ao apoiar a maneira ambiciosa da filha de perseguir seus ideais, ele muitas vezes dizia que as grandes metas no futuro dela seriam alcançadas passo a passo. Esse é um ótimo conselho para os pais passarem para os filhos. Mas, além disso, aparentemente é também o modo pelo qual o holograma da consciência e da vida funciona. Quando fazemos uma pequena mudança aqui e outra ali, subitamente tudo parece mudar. Realmente, uma pequena mudança em um lugar pode alterar permanentemente todo um padrão. O visionário e filósofo Everin Laszlo descreve a razão disso. Tudo o que acontece em um lugar ocorre também em outros lugares. E tudo o que acontece uma vez também acontece outras vezes depois. Nada é apenas local, limitado somente ao lugar onde ocorre. Como ensinaram os grandes líderes espirituais Mahatma Gandhi e Madre Teresa de Calcutá, de maneira tão eloquente, o princípio holográfico não local é uma força imensa, é uma alteração comparável à de Davi contra Golias no mundo quântico. Pelo fato de o holograma conter a imagem original de todas as suas inúmeras partes, qualquer mudança feita em um desses segmentos pode se refletir em todas as partes de todo o padrão. Como é poderosa essa relação! Uma simples mudança em um lugar pode provocar mudanças em todos os lugares. Talvez o melhor exemplo de como pequenas modificações podem afetar um sistema inteiro pode ser vista em algo que conhecemos bastante: o DNA de nosso corpo. Nos filmes que se fundamentam em todo o método moderno de investigação de crimes, aprendemos que a identidade do criminoso pode ser detectada pelos seus vestígios pessoais deixados na cena do crime. Se os investigadores puderem identificar uma parte qualquer do corpo de uma pessoa, ou até mesmo apenas de um de seus fragmentos, uma gota de sangue, um fio de cabelo partido, manchas de sêmen e até mesmo uma unha quebrada, eles poderão identificar a pessoa. Não importa de qual parte do corpo veio o DNA, por causa do princípio holográfico, todas as partes espelham o conjunto. Cada fragmento do DNA é semelhante a todos os outros, com exceção das mutações. Estima-se que o ser humano típico tenha de 50 a 100 trilhões de células no corpo. Cada uma dessas células possui 23 pares de cromossomos que compõem o DNA do indivíduo, o código da vida dessa pessoa. Fazendo os cálculos, concluiremos que o número de cópias de DNA que uma pessoa tem no corpo oscila entre 2.300 trilhões e 4.600 trilhões. Imagine quanto tempo levaria para mudar o DNA de uma pessoa se tentássemos alterar cada cópia, uma célula de cada vez.
Mas quando o DNA modifica o código de uma espécie, ele não o faz de modo linear, um fio de cada vez. Por causa do princípio holográfico, quando o DNA é alterado, sua mudança é refletida na totalidade do conjunto. Observação. Novamente aqui, o autor apresenta outras figuras que serão postadas no Telegram. Continuação da narrativa. Princípio número 15. Por meio do holograma da consciência, uma pequena mudança em nossa vida espelha-se em todas as partes do mundo. Em cada parte de alguma coisa, em um holograma, reflete todas as outras partes e a mudança é refletida por todo o restante. Mesmo que, por exemplo, dividíssemos o universo em 4 fragmentos menores, cada uma dessas partes espelharia o universo todo. Uma mudança em um lugar indica pela seção iluminada é refletida em cada espelho. Pode ser que lhe ocorra a pergunta: qual a importância disso na minha vida? Ainda que essa pergunta seja tão simples, a resposta não é um tanto assim. O poder sutil do holograma é que ele nos oferece a alavancagem para que provoquemos uma enorme mudança em grande escala, alterando o padrão em um único lugar. A compreensão do princípio holográfico é importante porque aparentemente descreve com que precisão a maneira de operarmos. Do funcionamento do DNA de nosso corpo até a estrutura atômica do mundo e dos processos da memória e da consciência, aparentemente somos hologramas de uma existência mais ampla, que somente agora principiamos a compreender. Subtítulo em destaque: Cérebros holográficos em um universo holográfico. Lembro-me de ter assistido a um documentário em 1970 sobre o cérebro humano, no qual os cirurgiões se preparavam para aliviar a pressão no âmago dos tecidos cerebrais de um homem traumatizado por um acidente. Enquanto ele se encontrava perfeitamente desperto e consciente, partes do seu cérebro exposto eram estimulados por ondas elétricas, na tentativa de se descobrir a correspondência entre as partes do cérebro e as áreas do corpo afetadas por essas partes. Por exemplo, quando um dos eletrodos tocou determinado lugar, o paciente aparentemente viu uma explosão de cores. O local foi então marcado com um centro de visão. Esquecendo por um momento o lado bizarro de se observar um cérebro vivo exposto à iluminação feérica de uma sala cirúrgica, o que esse filme tinha de especialmente interessante era a exibição de como o cérebro funcionava. Por exemplo, quando os lugares estimulados eletricamente produziram a experiência de visualização de cores, os lugares identificados pareciam não corresponder aos que tradicionalmente eram associados ao sentido da visão. Tudo se passava como se certas partes do cérebro tivessem aprendido a ver de um determinado modo que esperávamos estar associado a outra parte do cérebro. O trabalho revolucionário do neurocientista Karl Pirbrand também concluiu que as funções cerebrais
eram mais globais do que tinham sido anteriormente postuladas. Antes do trabalho de Prembran, acreditava-se que os cérebros funcionassem como computadores biológicos, armazenando tipos especiais de informação em lugares específicos. Nesse modelo mecânico de memória, existia uma correspondência um a um, biunívoca, entre determinados tipos de memória e as localizações onde elas estavam armazenadas. O problema era que essa memória localizada não era encontrada nos experimentos de laboratório. Assim como o documentário demonstrou a existência de locais no cérebro humano que sabiam a função de outras áreas, vários experimentos têm demonstrado a existência de animais que conservam lembranças e continuam a viver, mesmo depois de terem removidas partes dos cérebros, geralmente tidas como responsáveis por essas funções. Em outras palavras, aparentemente não há correspondência direta entre as memórias e suas localizações físicas no cérebro. Era óbvio que a visão mecanicista de cérebros e memórias não respondia à questão. Algo mais estranho e maravilhoso devia estar acontecendo nesses casos. No início da década de 1970, Prembran foi pioneiro ao propor um novo modelo para explicar a prova que os experimentos tinham fornecido. Ele começou a pensar que o funcionamento do cérebro e das memórias era semelhante ao funcionamento dos hologramas. Uma das pistas indicam que era essa a trilha certa. Era a validação de laboratórios de como o cérebro processa informações. Prembran valeu-se de pesquisas anteriores para testar suas hipóteses. Em 1940, o cientista Dennis Gabor usou um complexo conjunto de equações, conhecido como transformadas de Fourier, em homenagem ao seu descobridor Joseph Fourier, para criar os primeiros hologramas, trabalho pelo qual acabou recebendo o Prêmio Nobel de 1971. Prembran adivinhou que se o cérebro de fato trabalha como um holograma, distribuindo informações por meio de circuitos de software, então ele deveria também processar as informações como as equações de Fourier processam. Levando em conta que as células do cérebro criam ondas elétricas, Prembran testou os padrões dos circuitos do cérebro usando as transformadas de Fourier. Sem sombra de dúvida, sua teoria foi bastante precisa e os experimentos provaram que nosso cérebro processa as informações de um modo equivalente ao das equações de um holograma. Prembran esclareceu seu modelo de cérebro mediante uma metáfora simples de hologramas que funcionam dentro de hologramas. Em uma de suas entrevistas, ele afirmou: os hologramas dentro de um sistema de visão são fragmentos de hologramas elementares. São partes menores de uma imagem maior. A imagem total é composta de modo bastante semelhante ao dos olhos de um inseto que tem uma centena de pequenas de lentes em vez de uma única grande lente. Consegue-se um modelo total todo entrelaçado como uma peça unificada ao experimentá-la. É interessante observar que, conquanto Prembran e David Bohm, cujas ideias foram discutidas na introdução, tenham começado a trabalhar independentemente,
Ambos usaram a mesma explicação para descrever os resultados de seus experimentos. Eles aplicaram o modelo holográfico para compreender a vida. Bohm, como físico quântico, olhava para o universo como para um holograma. Prinban, um neurocientista, estudava o cérebro como um processador holográfico, como nossa mente executa processos holográficos. As duas teorias, se combinadas, apontam para a possibilidade de um modelo nada menos que perturbador. Essa possibilidade sugere que somos partes de um sistema muito maior de muitas realidades, dentro de realidades, dentro de outras realidades. Nesse sistema, o mundo poderia ser considerado a sombra ou a projeção de eventos que acontecem em uma realidade subjacente mais profunda. O que vemos como universo somos nós na realidade, nossa mente coletiva e individual, transformando as possibilidades de domínios mais profundos em realidades físicas. Essa maneira radical, nova de nos vermos e ao universo nos dá nada menos do que acesso direto a todas as possibilidades que jamais poderíamos desejar, sonhar, imaginar ou rezar para que algum dia acontecessem. Em seus estudos, Prinban nos oferece a razão justificatória precisamente dessas possibilidades. Mediante um modelo holográfico do cérebro interagindo com o universo, ele diz que o funcionamento do cérebro possibilita experiências que transcendem o tempo e o espaço. Dentro do contexto deste modelo holográfico, todas as coisas se tornam possíveis. A chave para experimentarmos o poder potencial desses resultados é pensarmos a respeito de nós mesmos dessa nova maneira. Quando fazemos isso, uma coisa maravilhosa acontece conosco. Nós mudamos. Não é possível conseguirmos uma espécie de ou um tipo de uma visão de nós mesmos em um universo de possibilidades. Ou nós conseguimos ou não. O foco deste livro é precisamente este. Podemos pensar sobre nós mesmos de modo diferente, somente quando temos uma razão para fazê-lo. O conceito da matriz divina, como um holograma conectado universalmente, nos diz que estamos limitados apenas por aquilo em que acreditamos. As paredes invisíveis de nossas crenças mais profundas podem se transformar na nossa maior prisão, como sugerem as tradições espirituais antigas. Apesar de tudo, elas também nos lembram que nossas crenças podem se transformar na nossa maior fonte de liberdade. Por mais diferentes que as tradições de sabedoria do mundo todo possam ser, elas todas nos levam à mesma conclusão. A opção de ser feitos prisioneiros ou ficar em liberdade é nossa. Nós somos os únicos que podemos fazer a escolha. Subtítulo em destaque: O poder de uma semente de mostarda. O trabalho pioneiro de Karl Prinban e os estudos de outros pesquisadores que sucederam mostram que o cérebro funciona como um processador holográfico. Sendo isso verdadeiro para nós, como indivíduos, é compreensível que nossa mente coletiva e nossa consciência também funcionem assim.
Hoje habitam o planeta mais de 6 bilhões de seres humanos e mentes. Dentro da matriz divina, todas as mentes de todos os indivíduos fazem parte de uma consciência única mais ampla. Independentemente da grande diferença que uma mente pareça ter da outra, cada uma delas contém o padrão de toda a consciência. Por meio deste elo, cada um de nós tem acesso direto ao padrão inteiro. Em outras palavras, nós todos temos o poder de alterar o holograma de nosso mundo. Ainda que para algumas pessoas essa seja uma maneira não convencional de pensar sobre quem somos, por outras, trata-se de uma maneira perfeitamente concordante com suas crenças e experiências. Os estudos científicos apoiam esses princípios e descobriram que quando as pessoas dentro de um grupo compartilham experiências comuns de consciência, os efeitos podem ser detectados além do grupo propriamente dito e também mesmo fora do edifício onde os indivíduos estão fazendo a reunião. Sem sombra de dúvida, experiências interiores estão acontecendo por meio de caminhos sutis e de maneira a não ficarem restritas pelas assim chamadas leis da física, tampouco limitadas pela vizinhança imediata. Um exemplo desse fenômeno fica evidente quando se observa o efeito que a meditação transcendental pode ter sobre as grandes populações. Em 1972, 24 cidades dos Estados Unidos, com mais de 10 mil habitantes, experimentaram mudanças significativas em suas comunidades, quando apenas cerca de 1%, 100 pessoas de suas populações participou dos estudos. Os que participaram usaram técnicas de meditação específica para criar experiências interiores de paz que refletiram em torno deles. Chama-se isso efeito Maharishi, em homenagem a Maharishi Mahesh Yogi, autor da afirmativa de que quando os métodos de meditação que divulgava fossem praticados por 1% de uma população, seria observada uma redução nas taxas de violência e crimes dessa população. Esse estudo e estudos semelhantes levaram ao histórico Projeto de Paz Internacional do Oriente Médio, publicado no Journal of Conflict Resolution em 1988. Durante a Guerra Israelense-Libanesa no início da década de 1980, os praticantes foram treinados em técnicas precisas de meditação transcendental para promover a paz em seu corpo, em vez de simplesmente pensarem sobre isso ou orarem para que isso acontecesse. Em dias específicos do mês e em determinados momentos dos dias, essas pessoas eram colocadas em áreas devastadas pela guerra no Oriente Médio. Durante o breve intervalo em que elas estavam em paz, era sensível o declínio no número de incidentes terroristas, crimes contra a população, entradas em prontos socorros e acidentes de tráfego. Quando os participantes interrompiam a meditação, as estatísticas regrediam. Os estudos confirmaram os resultados encontrados inicialmente. Quando uma pequena porcentagem da população conseguia a paz interior,
essa paz era refletida no mundo em torno delas. Os resultados levavam em conta os dias da semana, os feriados e até mesmo os ciclos lunares. Eram tão coerentes que os pesquisadores foram capazes de identificar o número mínimo de pessoas com paz interior que era preciso ter antes do efeito de espelhar no mundo circunvizinho. Era igual à raiz quadrada de 1% da população. Esse é apenas o número básico necessário para o efeito ser iniciado. Quanto mais pessoas participarem, mais evidentes serão os resultados. Ainda que não possamos entender as razões pelas quais os efeitos estão presentes, essas correlações e os resultados demonstram que eles estão lá. Podemos aplicar esse princípio à nossa vida para qualquer grupo de pessoas, independentemente de se tratar de uma comunidade pequena, da congregação de uma igreja, de uma cidade grande ou de um planeta inteiro. A sequência de ações sugerida para se determinar quantas pessoas precisam estar reunidas para a obtenção da paz e da cura no seio de certo grupo é: número 1. Determine o número total de pessoas presentes. Número 2. Calcule 1% do número total. Multiplique o total do passo 1 por 0,01. Número 3. Calcule a raiz quadrada de 1%. Digite o número obtido no passo 2 na sua calculadora e pressione a tecla que calcula a raiz quadrada. Essa sequência de operações dá como resultado números menores do que poderíamos esperar. Por exemplo, em uma cidade de milhões de pessoas, o total é de cerca de 100. Em um mundo de 6 bilhões de pessoas, o resultado é de apenas 8.000. Esse cálculo representa apenas o mínimo necessário para que o processo se inicie. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais rapidamente o efeito se fará notar. Ainda que esses estudos e outros semelhantes, obviamente, mereçam uma análise mais ampla, eles indicam que os resultados não podem ser atribuídos à sorte. Princípio número 16. A quantidade mínima de pessoas necessárias para dar partida a uma mudança de consciência é a raiz quadrada de 1% do total de pessoas da população em causa. Talvez essa seja a razão pela qual existam tantas recomendações tradicionais enfatizando a importância de cada indivíduo para o todo. Jesus fez uso do princípio holográfico em uma de suas mais conhecidas parábolas, referindo-se ao poder da crença para ilustrar como apenas um pouco de fé basta para que se abra a porta de uma possibilidade maior. Em verdade vos digo, disse ele, se vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, e se disserem a essa montanha, mova-se, ela se moverá. Para vós nada será impossível. Exploraremos as implicações do significado exato disso na próxima sessão. Antes de fazermos isso, seria bom esclarecermos se o que entendemos por fé
é a palavra mais adequada para ser usada aqui. A palavra fé, propriamente dita, algumas vezes traz consigo uma carga emocional, várias vezes associada com a convicção de não existir uma base de sustentação para apoiar suas afirmações. Estamos acostumados a chamar isso de fé cega. Estou absolutamente convencido de que a fé cega realmente não existe. Bem profundamente, em nosso íntimo, todas as nossas convicções nascem de uma conexão profunda entre o que as coisas são e o que elas podem ser. Ainda que não tenhamos consciência disso e nem consigamos afirmar por que pensamos que as coisas se passam dessa maneira, aquilo em que acreditamos é verdade para nós. E nessa verdade é a base de toda a fé. Entretanto, existe um tipo de fé que, na realidade, se baseia em uma fundação muito sólida da ciência de vanguarda, apoiada pelas descobertas da física quântica. No capítulo 3, discutimos brevemente as possíveis razões pelas quais o mundo físico muda simplesmente ao ser observado. Todas as explicações que se seguem reconhecem a coexistência de muitas realidades dentro de uma sopa cósmica de possibilidades. Como os experimentos mostraram, é o ato de observar alguma coisa, isto é, a observação consciente, que bloqueia uma dessas possibilidades para que ela fique sendo a realidade do observado. Em outras palavras, a expectativa ou a crença que possuímos no instante da observação é o ingrediente da sopa que escolhe da qual possibilidades será nossa experiência real. Tendo isso em mente, nossa fé na afirmativa que Jesus fez com relação a mover a montanha é mais do que simplesmente pronunciar as palavras enunciando que a montanha se moveu. A parábola de praticamente 2000 anos atrás nos ensina uma linguagem poderosa para escolhermos qual realidade queremos dentre as infinitas possibilidades que existem. Pelas declarações tão transparentes de Neville Goddard, ao descrever a fé mediante ao ato de persistirmos na suposição de que nosso desejo foi atendido, verificamos que o mundo inevitavelmente cumpriu a expectativa que tínhamos. No exemplo da montanha, quando realmente sabemos que ela já se moveu, nossa fé, crença, hipótese de que o fato aconteceu, é a energia que catapulta a possibilidade transformando-a em nossa realidade. No âmbito de todas as possibilidades quânticas, a montanha não tem outra escolha, ela tem de se mover. O exemplo a seguir ilustra como pode ser simples e natural esse tipo de convicção e fé. Também abre a porta para as incontáveis possibilidades de como uma pequena mudança de ponto de vista é capaz de fazer uma grande diferença no mundo. Há alguns anos, tive a oportunidade de testemunhar o equivalente biológico de mover uma montanha. Neste caso, a montanha era um tumor na bexiga de uma mulher de meia idade. Os médicos ocidentais tinham diagnosticado o tumor como maligno e acreditavam que ele era inoperável.
O hotel em que estávamos havia improvisado no salão de baile uma sala de aula temporária e o Grupo 1, do qual eu fazia parte, assistia a um filme feito pelo nosso instrutor, no qual ele apresentava as milagrosas curas do tumor em um hospital sem medicamentos, em Pequim, na China. A clínica era uma das muitas da região que rotineiramente lançavam de mão de métodos não tradicionais com tremendo sucesso. Depois das formalidades de praxe e das apresentações e cumprimentos mútuos, fomos preparados para o que viria a seguir. O instrutor enfatizou que o propósito do filme era mostrar que o poder de curar era algo que existia dentro de nós. Não se tratava de um anúncio da clínica, nem de um convite para que todos os que estivessem com um tumor de alto risco corressem para se curar em Pequim. Aquilo que estávamos prestes a presenciar poderia ser alcançado ali mesmo, na sala de aula ou na sala de estar de nossa casa. O segredo para a cura, dizia ele, residia na capacidade de focalizar a emoção e a energia de nosso corpo ou do nosso ente querido, com a permissão da pessoa, é claro, de uma maneira cheia de compaixão, mas que não fosse invasiva. A mulher do filme tinha ido até a clínica sem medicamentos, como último recurso, pois tudo o que tentara havia falhado. A clínica enfatizava a responsabilidade pessoal nos cuidados com a saúde e proporcionava um novo e positivo modo de viver, em vez de simplesmente consertar a pessoa ou de mandá-las para casa. Esses protocolos incluíam novos hábitos alimentares, formas suaves de se movimentar para estimular a força vital, ou qi, no corpo, além de novos métodos de respiração. Apenas com mudanças no estilo de vida tão simples como essas, o corpo se fortalece e pode se curar dentro das possibilidades. Seguindo tais procedimentos em determinado ponto, percebe-se por que os pacientes clínicos são submetidos a tratamento mostrado no vídeo. Logo no início do filme, vê-se a mulher com o tumor deitada no que aparentemente se trata de uma maca de hospital. Ela estava desperta, plenamente consciente. Não tinha recebido sedativo e nem sido anestesiada. 3 médicos, com os seus uniformes brancos, estavam em pé ao seu lado, enquanto o técnico de ultrassom, sentado defronte dela, segurava o bastão sensor de criação do ultrassom que revelaria a massa de tumor no interior do seu corpo. Explicaram que a imagem não seria acelerada como nos programas sobre a natureza, que mostram em alguns segundos o desabrochar de uma flor ao longo de dias. O filme seria passado em tempo real, de tal sorte que poderíamos acompanhar passo a passo a cura obtida pelos médicos. O filme foi curto, durou menos de 4 minutos. Dentro desse intervalo, pudemos ver o que se considera um milagre segundo os padrões da medicina ocidental. Entretanto, considerando o contexto holográfico da matriz divina, tudo o que se passou foi perfeitamente compreensível. Os médicos convergiram
para um dizer único, capaz de fortalecer dentro deles um tipo especial de sentimento. Lembramo-nos das instruções de Neville sobre transformar o sonho futuro em um fato presente, nutrindo o sentimento de que o desejo já foi satisfeito. A emoção dos médicos foi simplesmente sentir que a mulher já estava curada. Ainda que soubessem que o tumor tinha existido durante os momentos do processo, eles também reconheceram que a presença do tumor era apenas uma possibilidade dentre as muitas que existiam. Naquele dia, eles promulgaram o código que clama por outra possibilidade. Ao fazerem isso, usaram a linguagem da matriz, que reconhece e responde àquela da emoção humana que dirige a energia. Veja isso no capítulo 3. Enquanto observávamos os médicos, ouvimos-los repetirem um mantra de palavras variadas que poderia ser traduzido livremente por já está feito, já feito, já feito. Logo, no início, parecia que nada estava acontecendo. Repentinamente, o tumor começou a tremular, aparecendo e desaparecendo como se oscilando entre realidades. O silêncio na sala era absoluto enquanto olhávamos a tela, espantados. Passados alguns segundos, o tumor se esvaiu, desaparecendo completamente da tela, tinha sumido. Todo o restante estava lá, como estava segundos antes, tudo igual, exceto o tumor que ameaçara a vida da mulher. A sala parecia a mesma. Os médicos e os técnicos estavam presentes e nada fantasmagórico parecia ter acontecido em nenhum outro lugar. Simplesmente a circunstância que antes havia ameaçado a vida da mulher tinha desaparecido. Lembro-me de ter me ocorrido uma advertência antiga. Com um pouco de fé, podemos remover montanhas. Lembro-me também de ter ponderado um pouco antes, de ter sempre acreditado que a expressão mover montanhas era metafórica. Via agora que se tratava da descrição de um fato real. Usando a fórmula da raiz quadrada que conduzia ao 1%, a população da clínica tinha provado que a consciência era capaz de afetar diretamente a realidade. Havia um total de 6 pessoas na sala quando a cura aconteceu. 3 médicos, o técnico, o operador da câmara e a mulher doente. Aplicando a fórmula, a raiz quadrada de 1% da população presente na sala era de apenas 0,244 de pessoa. Com menos de uma pessoa cumprindo aquela exigência de crença absoluta de que a cura já tinha sido produzido, a realidade física no corpo da mulher foi mudada. Ainda que o número nesse caso tenha sido pequeno, a fórmula ainda se mostrou válida. Como observado antes, esse total é o número mínimo de pessoas para que se dê um salto para a nova realidade. Com toda a probabilidade, 100% das pessoas da sala experimentam o sentimento daquela cura. Apenas 2 minutos e 40 segundos depois, o corpo da enferma foi afetado por essa realidade.
Tendo obtido a devida permissão, desde então já mostrei esse filme para muitas audiências, incluindo equipes de médicos no mundo todo. As reações são variadas e previsíveis. Depois que a cura acontece, geralmente nota-se um breve silêncio enquanto os espectadores registram emocional e racionalmente o que acabaram de ver com os próprios olhos. O silêncio cede lugar a suspiros de alegria, risadas e até aplausos. Para algumas pessoas, assistir ao filme é obter a confirmação do que já sabiam ser verdadeiro. Até mesmo a fé fica amortecida pela validação do fato. O que foi presenciado é realmente possível. Para os que são mais céticos, a pergunta típica é: se isso é verdadeiro, por que nunca ouvimos falar a respeito? Minha resposta tem sido: pois agora vocês viram e ouviram. Quanto tempo dura esse efeito de cura? Invariavelmente, é a pergunta seguinte. Os estudos indicam 95% da taxa de sucesso após 5 anos, para clientes que continuaram praticando os ensinamentos recebidos na clínica quanto aos hábitos e alimentação, respiração e ginástica suave. Depois de um suspiro resignado entre o sentimento de acreditar e a frustração de saber que tantas pessoas não conseguem ajuda mediante técnicas modernas, geralmente escuto afirmações tais como: é simples demais, não é possível que seja tão fácil assim. Minha resposta é: por que esperavam menos do que isso? No mundo holográfico da matriz divina, todas as coisas são possíveis, e somos nós que escolhemos qual possibilidade será realizada. A crença de que nós estamos aqui e as possibilidades estão lá é o que nos causa essa sensação de se tratar de algo impossível. As mesmas regras que descrevem como a matriz divina funciona também nos dizem que, em um nível mais profundo da realidade, o que nós geralmente consideramos como sendo alguma coisa em um outro lugar, na realidade já está aqui e vice-versa. Tudo diz respeito à forma pela qual nós nos enxergamos no campo das possibilidades. Sabendo que tudo, desde o mais horrível sofrimento até a alegria mais arrebatadora, e todas as possibilidades no intervalo, já existem, achamos compreensível que tenhamos o poder de colapsar o espaço separador para fazer com que essas possibilidades cheguem até nós. E é assim que procedemos, por meio da linguagem silenciosa da imaginação, dos sonhos e das crenças. Fim do capítulo 4.